galera, como que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com a nossa irmã em Cristo. Para mim é mais que uma irmã, né? Posso dizer assim, né? É sangue do meu sangue, é família, é a Evelyn, tá? A Evelyn é uma pessoa que tem algumas funções aqui na igreja, uma pessoa muito abençoada e usada por Deus. E hoje ela está aí para contar um pouco sobre a vida dela, sobre ela aí para vocês conhecer um pouquinho mais dessa menina dos cachos lindos. Glória a Deus. Por cada detalhe, né? Oi, gente. Eu sou a Evelyn. Eu cresci na igreja, graças à minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher que foi, por muitas vezes, muitos anos, o pilar da nossa casa. Ela sempre nos incentivou, nos chamou, às vezes obrigou a estar na igreja. E glória a Deus pela vida dela e por isso, porque se não fosse por ela, eu jamais conheceria Jesus, que é a melhor parte da minha vida. Então, eu cresci, tive algumas experiências de querer me rebelar e não querer mais, mas o Senhor sempre me resgatou, sempre, né, teve a sua misericórdia e amor com a minha vida, me trazendo de volta. Como a gente tem costume, né, de pegar o versículo com todos os participantes, a gente já pegou um contigo. E agora a gente pede para que você possa contar um testemunho, algo que Deus colocar no teu coração, para que as pessoas que estejam em casa assistindo, elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, assim como Ele tocou na tua vida. Fica à vontade, o tempo que você precisar, tá? Não passando de 2 horas e meia, tá bom? Mas fica à vontade, tá bom? As câmeras são suas amigas. Ai, meu Deus. Esse é o momento de brilhar. Eu já brilho todo dia. Ah, brincadeira. Bom, eu crescendo na igreja, como eu falei, eu tive várias experiências já com Deus, mas acho que uma das que foi mais marcante para mim assim foi por volta do ano de 2021. Tinha sido um ano muito difícil para mim, principalmente a parte do começo do ano. E eu me encontrava num quadro depressivo. E por algumas brechas que eu mesma dei, Satanás começou a brincar com a minha mente e começou a contar mentiras sobre mim e me levar a caminhos que não agradavam ao Senhor e só me escravizavam no pecado. E nesse ano, eu não vou lembrar exatamente a data, mas foi ali por julho. Teve um fim de semana em específico que a minha mãe e a minha irmã, eu moro com elas, né? E a gente marcou de visitar um dos meus irmãos, o Rafael. E elas queriam porque queriam ir, eu não queria. Falei, não quero, vou ficar em casa. Eu não queria sair realmente na época, eu não queria fazer nada. Mas elas falaram, não, você vai se arrumar que você vai. E eu lembro até hoje que eu olhei para a janela do ônibus e eu fiquei olhando, falando, por que eu tô indo? Eu não queria ir. A minha vontade era ficar em casa. E não entendi no momento, óbvio que agora eu entendo. Mas o Senhor, ele tinha um encontro comigo marcado que só eu não sabia. Eu cheguei na casa do Rafa, meu irmão. A gente estava lá e a enteada dele, a Carol, ela estava se arrumando para ir para casa de uma amiga. E para vocês verem como Deus trabalha em coisas que não teria como humanamente a gente explicar. O pai dessa amiga mora, não sei se até hoje, nunca mais tive contato, mas ele morava em Pato Branco e foi buscar essa minha prima barra sobrinha, enfim, foi buscar ela lá na casa do meu irmão. E ele chegou lá, um homem de Deus, agradeço a Deus pela vida dele, oro por ele sempre que Deus me traz a recordação desse momento, porque ele foi um instrumento de Deus naquele momento, naquele dia. Acredito que tenha uma vida ali de entrega já. E ele chegou lá e a gente fez uma roda de oração, um círculo de oração, casa de crente, geralmente acontece uma dessa. E eu só pensava, Deus, por favor, que esse homem não fale comigo. Eu não quero falar com ninguém, não queria nem estar lá, não queria ir. E não queria orar também, porque na época eu já não estava bem. Mas ele falou comigo. E não vou falar abertamente todas as palavras, mas ele falou de coisas que não tinha como ninguém saber, porque eram coisas que só eu, e Deus, obviamente, que sabia. E ele
me trouxe afirmações novamente. Ele me falou que eu era amada por Deus. Ele me lembrou de quem eu era, que eu era filha de Deus, escolhida por Ele. E eu entendi que era Deus me resgatando mais uma vez. E isso foi muito impactante para mim, porque na época eu não sabia o tamanho amor que Deus tinha por mim. Na verdade, eu desacreditava muitas das vezes do amor que Deus tinha por mim. E nesse momento, ele falou para mim que me amava, que não importava o meu pecado que eu tinha feito, que eu só precisava voltar para Ele e que Ele estaria ali comigo. E o mais recente, o Senhor trouxe esse momento específico. Óbvio que tem alguns momentos que eles ficam repetindo nas nossas cabeças conforme a gente vai caminhando com Cristo, porque foi num momento que eu estava no extremo da minha carência com o ser humano mesmo, com o meu emocional, com o meu coração enganoso, que eu comecei a duvidar novamente. E o Senhor, ele só me trouxe de volta a essa memória e falou: eu te amo, eu te amei lá, continuo te amando e te amarei para sempre. E acho que foi uma das experiências que mais me marcou, porque ali foi quando eu comecei a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, de intimidade mesmo, de conversar com Ele todos os dias, de deixar o Espírito Santo ser o meu amigo, meu companheiro. Bem, Algo mais? acho que será Algo mais. algo mais. Quer comentar, Joe? Eu, né, acho incrível, assim, tipo, como Deus age nessas maneiras. Não quero ir, não quero, não quero. E você acaba indo e Deus faz o extraordinário. Eu fico impressionado toda vez que tipo, alguém vem me falar isso. Igual no retiro. O Luiz não queria ir. Foi a mesma situação. Ele não quero, não quero, não quero. Ele foi e Deus agiu de uma forma com ele. Foi incrível. Então, acho muito, muito incrível isso. O menino reconciliou, né? Reconciliou e tá aí hoje. Glória a Deus. Enchendo as paciências da gente, pelo amor de Deus. Bênção, glória a Deus. Não, glória a Deus, sim. Eu falo isso brincando, gente. Não, Então, a gente, todo mundo, Evelyn, desde jovem, adolescente, a gente passa por altos e baixos. Não tem como não, porque a gente não somos super pessoas. Até Jesus, no momento derradeiro ali, ele pediu para o Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Porque humanamente é impossível suportar tudo que acontece. E cada um tem uma luta. Eu sempre falo para as pessoas que participam. A minha batalha é minha, a batalha do Joe é do Joe, a batalha do André é do André, a batalha de cada um é a sua e a sua batalha é a sua. Mas é aquilo que o pastor pregou hoje. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos estar transbordando do Espírito Santo. E nós somos o nosso próprio sacerdote. É nós que devemos colocar a lenha no altar para que ela queime e que o fogo que está dentro de nós nunca se apague. Mas é difícil. Por inúmeras vezes, porque eu falo pro pessoal, a gente prospecta, a gente idealiza coisas que a gente quer conquistar, a gente almeja algumas coisas, e às vezes não é aquilo que Deus quer pra gente. E às vezes a gente não entende, a gente fica frustrado e fica se questionando. E quando a gente começa a se questionar, é uma porta que a gente abre para o Satanás. Porque por mais que ele não saiba os teus pensamentos, ele vê tuas atitudes. E ali ele já começa a agir de alguma forma. Às vezes não diretamente, mas indiretamente. Tem uma reflexão que eu gosto muito e eu falo bastante com as meninas, principalmente a Jenny, as meninas que são mais próximas, as amigas mais próximas, que é o diabo muitas vezes ele trabalha com algo simples, é só fazer você duvidar. É só fazer você duvidar da promessa, do chamado de Deus. Tanto que a primeira coisa que ele realiza na vida dos humanos é lançar a dúvida. Ele chega para Eva e ele só lança uma dúvida. Deus tinha dado uma afirmação. Se você comer, você vai morrer. Ele só chega e fala, não, você não vai morrer. E lança uma dúvida na cabeça dela, que foi o suficiente para abalar e deixar o pecado entrar. Então eu estava vendo o podcast, né? E eu vi a reflexão que o cara falava assim, que hoje em dia Satanás ele não tenta mais atacar as pessoas diretamente, tentando tirar elas da igreja. Mas ele ataca as pessoas indiretamente. Às vezes a pessoa está num culto e ela começa a se distrair com várias outras coisas. E ela perde a atenção daquele momento. Mas isso não acontece só no culto, porque a gente sabe que o nosso culto não é só dentro da igreja, é o tempo todo. Acontece o tempo todo. Às vezes você se dedicou, você falou assim, olha, eu vou tirar 1 hora por dia para mim orar, ou para mim ler a Bíblia.
Justamente naquela hora o teu celular toca e você começa a ver. Quando você vê, passaram 15, 20 minutos e você tá ali passando o dedo e vendo coisas que não agradariam a Deus. Sim. Então, assim, hoje o diabo trabalha desse jeito. E quando o crente não é incomodado por alguma luta, por alguma aflição, alguma coisa está errada. Porque se o inimigo está tão calmo com a tua vida, é porque alguma coisa está errada. Ele está conformado com o que você está fazendo. Então a gente não pode se conformar. Na verdade, eu tô lendo um livro agora, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Ui. É um livro, assim, ó, maravilhoso. E ele fala, lá, né, a sequência do livro é um diabo ensinando o seu sobrinho, aparentemente, a tentar a vida de um humano. E esse humano, ele se torna cristão e começa a ir para a igreja, e ele fala que, não, você não precisa tirar ele da igreja. Você só precisa fazer com que ele viva de mentira lá dentro. Você só precisa distraí-lo a ponto de ele não conseguir enxergar de verdade a luz, enxergar verdadeiramente a Deus. Nossa, e é só um soco na cabeça da gente, porque você começa a ler e você se depara com situações que você passou dentro da igreja. Quem está inserido nesse meio sabe que você vai passar por vários altos e baixos, e a gente esquece, às vezes, né, que há um trabalhar da linha inimiga tentando fazer a gente se distrair aqui dentro, tentando fazer a gente distrair nos nossos dias de dia a dia, né? Até a psicologia fala muito sobre a questão do se distrair, porque é muito mais fácil você se distrair do que você lidar com os problemas. Só que Deus, ele coloca muitas das vezes problemas para que a gente aprenda lições valiosas que estão nos levando para mais perto dele e para mais perto da versão nossa que ele quer que a gente seja. E aí, nisso de se distrair, a gente dá armamento para Satanás. Nisso de se distrair, a gente se perde mesmo numa caminhada. A gente tinha a equipe do teatro, né? E a gente fez aquele teatro das máscaras, que realmente você coloca uma máscara e você não percebe que você está de máscara. Não é proposital que você está vivendo uma vida de mentira. Você só se deixou estar nessa situação. O nome disso é rotina. Nossa. Rotina. Você cai na rotina e você esquece que o verdadeiro sentido de adorar, né? Então você acha que está tudo bem, só vir na igreja, ou só dar o dízimo, e a gente começa a trocar as bênçãos de Deus por favores, né? Tipo, eu vou na igreja porque eu quero que Deus me abençoe. Se Ele não me abençoar, então eu não vou mais. E a gente começa a cair numa rotina que é muito perigosa, né? Todo mundo cai nessa rotina uma hora, mas a gente precisa se despertar para a vida e colocar a lenha no altar. Tem muita gente que acha que é uma barganha. Né? Tipo, vou fazer isso e Deus tem que me recompensar. E não é bem assim, né, que funciona. Eu ouvi muito essa frase essa semana e li muito essa frase, que é: Jesus não precisa de uma chance, o miserável pecador sou eu. E é muito isso, a gente começa a olhar, até porque, na nossa perspectiva, a gente é o protagonista da nossa vida. Tudo o resto é figurante. Só que quando a gente começa a olhar para a história no total, a gente percebe que o protagonista sempre foi e sempre será Deus. Tem um livro também cristão que eu gosto muito, que é Louco Amor, e o autor, ele fala sobre isso. Ele fala que ele quer que a vida dele aponte para o protagonista do universo. Ele quer que o pouco período de tempo, porque a gente passa 80 anos aqui na Terra, 90, 100, se der muita sorte. Tô quase lá. Tá chegando. Falta um pouquinho. Semana que vem é aniversário. Mas ele fala que ele quer que esse período de tempo que ele está aqui na Terra aponte para o protagonista. Glorifique o protagonista. É para isso que nós vivemos, né? A gente sabe que existe um propósito para cada um de nós, mas muita gente confunde esse propósito com apenas aqui na Terra, né? A gente sabe que é além daqui. Nós somos criados desde Adão e Eva para adorar a Deus e engrandecer o nome dele. Então, cara, às vezes a gente se preocupa tanto com bens materiais, com conquistar, e esquece de levar a palavra de Deus às pessoas. Paulo mesmo fala que se o nosso galardão, se o nosso tesouro está aqui na Terra, a gente é o mais miseráveis. Os mais miseráveis. Se a gente está olhando para aqui para a Terra e não para a eternidade,
É isso mesmo. E assim, né, absorvendo o teu testemunho ali, é incrível, que nem o Joe falou, né? É incrível a forma que Deus trabalha. E não cabe a nós querer entender. Porque Deus, é Deus é Ele. Deus. Não tem, é imensurável. E ele é o único que verdadeiramente conhece a gente no mais íntimo. Ele é o único que vai saber exatamente o momento que ele vai precisar e o que ele vai precisar fazer para chegar até o teu coração. Muitas das vezes a gente, né, mudando a perspectiva de quem está sendo curado, mas para quem está sendo instrumento, a gente acha que é uma rotina, uma regra. Eu tenho que chegar, eu tenho que orar para essa pessoa, eu tenho que falar sobre isso, isso, isso. Mas não, é Deus que guia, porque Ele sabe. Muitas das vezes eu posso chegar para você e falar: Rodrigo, eu tô vendo que você tá O assim. quê? Rodrigo. Rodrigo? A minha dicção foi com Deus. Mas, Rodrigo, eu tô vendo que você precisa disso, disso, disso. E às vezes não é isso. Deus quer atingir o teu coração de outra forma. E com os nossos olhos a gente acaba olhando de uma certa forma e presumindo muitas coisas. Mas não é bem assim. Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. E a gente não precisa entender. Hoje de manhã, eu preguei no culto da manhã hoje, e eu falei sobre isso, que a gente não precisa entender. A gente quer, mas a gente não precisa. O trabalhar de Deus é só dele. E Deuteronômio 29, que fala, né, que as coisas que estão ocultas é porque é para estar oculto. O que foi revelado é porque é para ser revelado. É incrível. É porque assim, eu falo sempre, tem um amigo meu que a gente sempre conversa, a gente faz uns debates bem legais. Então a gente sempre fala assim, cara, a gente é formuladores de opiniões. Nem sempre a minha opinião vai bater com a opinião dele, ou com a opinião do pastor, ou com a opinião de alguém. Isso não quer dizer que eu estou errado ou que o pastor está errado. É apenas uma perspectiva de uma visão. Mas o mais interessante é saber que, mesmo a gente não tendo ideias conflituosas, saber que o centro de tudo é Jesus, que o caminho para a nossa salvação é Jesus. Se Jesus vai me levar, se eu sou pré ou pós-tribulacionista, não é o, não é o cerne da questão. Se eu sou arminiano, se eu sou calvinista, não é o cerne da questão. É saber que é através de Jesus que eu vou ser salvo. E quando a gente verdadeiramente encontra Jesus, as nossas obras, elas são, os nossos frutos, eles vêm naturalmente. A gente não precisa se arrebentar para querer mostrar, não, né? Mas para querer conquistar esses frutos, porque eles vêm naturalmente. Porque a gente já faz parte da árvore que dá fruto. Somos apenas um ramo. Então não tem como você estar na videira e não dar fruto. Não existe. Não tem como. Isso aí é um caminho. Não tem como sair disso. Agora tá, a gente precisa terminar esse podcast, senão a gente vai ficar conversando aqui até 2 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira, a gente trabalha. Graças a Deus eu Alguns gosto de nós de conversar. trabalham, né? Eu É, né? trabalho também, só que eu trabalho mais tarde. A gente pediu para você um versículo, né? Então você escolheu Mateus 27:50. Quer comentar sobre o versículo? Nada a declarar. Quer falar mais alguma coisa sobre a Evelyn? Que você é uma benção, né? Eu vim, né, na tua pregação e tipo, eu tava precisando escutar Glória a Deus. na hora que eu tava vindo. Tipo, um tapa, assim, né? A gente leva um tapa e fica, que dor. Mas é preciso, é necessário. E É necessário. Então vamos É lá. uma Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. E ele entregou o Espírito foi por mim, foi por você, porque naqueles últimos momentos de suspiro dele ali, o amor foi tão grande que ele falou: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. E ali foram levados todos os pecados do mundo, todos os pecados do mundo, todos os pecados do ser humano, de todos. Nós, em Cristo, somos mais que vencedores, somos livres. E muitas vezes a gente custa a entender que com Cristo tudo é fácil, mas não é simples. Porque a facilidade de estar com Jesus tem a complexidade de você entender que a sua vida pertence a Ele. Então, é fácil ser cristão. Tem gente que só vem na igreja e está tudo certo, já entregou a vida a Deus. Mas não é simples porque Ele quer mais de nós. Ele quer uma vida de dedicação, uma vida de entrega. E isso não é fácil.
Porque a gente, para entregar, a gente tem que abrir mão do que somos, do que temos. Então ele deixou o Espírito dele ali na cruz para que hoje nós tivéssemos essa liberdade. Ele não sofreu tudo que sofreu à toa, em vão. Foi por mim, foi por você, foi por você, foi por você que está em casa, você que precisa entregar a sua vida a Jesus. Sai do colo, capeta. Jesus te ama. É muito, muito forte esse versículo, porque Jesus, ele sempre teve uma escolha. Ele era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele preferiu fazer a vontade de Deus e também escolheu nos amar e se entregar por nós. E nesse versículo eu acho muito legal porque ele não fala, tipo, Jesus morreu, ele fala Jesus entregou o Espírito. E após isso, ele ainda fala, está consumado, acabou. É isso, eu fiz, eu cumpri, eu amei vocês, e amor de morte e morte de cruz. Sem nós merecermos. Ei, Jesus, você é maravilhoso. Nem se a gente tentasse, nascesse, crescesse, vivesse uma vida inteira tentando nos dedicar, a gente ainda não mereceria o sacrifício de Jesus. Não. Foi por amor. Viu? E olha, Isso. Pode falar. o mais legal é que ele ainda fez isso tudo. E mesmo a gente tendo os nossos erros e falhas, a graça dele vem, olha para os nossos pecados e fala, tá tudo bem, vem. Vem como estás. Eu limpo, eu que ajeito essa casinha aí. Tira a sujeira. Mas assim, quero só enfatizar mais uma coisa. O que o pastor falou hoje na pregação foi muito forte, gente, sobre oração, cara. Pô, como nós temos falhado nisso. Tô colocando todo mundo porque eu me coloco dentro. Principalmente no nosso templo. Cara, eu faz alguma cota que eu não sei o que é vir num culto de oração nas terça-feira. Sabe? E a gente precisa ter esses momentos de oração em comunhão com a igreja, sabe? Às vezes a gente quer tanta coisa e a gente esquece só de agradecer e pedir e buscar pelos outros. É complicado isso, sabe? Nossa lenha, ela é, como o pastor disse, é a oração. É o nosso combustível. E uma vida de oração também, né? Esses momentos são muito importantes. Eu trabalho num horário que não me permite vir nas terças, né? Mas Paulo mesmo fala pra gente orar sem cessar. E o que é a oração senão a comunhão com Deus, né? É a mesma coisa eu tentar dizer que eu quero ter uma amizade com o Joe, por exemplo, que é um amigo muito próximo meu, e não falar com ele. Toda oportunidade que eu tenho, só ignorar o cara. Ver ele e deixar pra lá. O chamado para comunhão, a oração é essencial. Essencial. A palavra é essencial, mas a oração, a comunhão também é essencial. São duas vertentes que não dá para se abandonar. É isso aí, galera. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar um recado pra família? Mandar um beijo pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia? O periquito, cachorro. Meus cachorros. A bisteca, a docinho, brincadeira. Mas A bisteca é fujona. É fujona mesmo. Fica fugindo de casa. Cachorro ingrato, brincadeira. A gente dá comida, carinho. Você já ouviu a analogia do cachorro lá que o pastor fala? Que tem crente que é igual cachorro, né? Você pega na rua, todo arrebentado, leva pra casa, que é a casa, que é a igreja, trata, dá comida, trato bom, mas a primeira oportunidade, se abrir o portão, o cachorro volta pra rua. Tem crente assim. Tem crente assim. Isso, volta pra rua rolar no lixo. Passar fome, ficar desnutrido de volta. Cara, isso é muito verdade. Quantos a gente vira uma bênção, daqui a pouco tá lá tudo melecado e volta na lama, cara. Você fala assim, meu Deus do céu, o que acontece com esse serzinho? Mas enfim, né, nosso papel é ficar e tentar manter e ser suporte para os Que nós sejamos a Bíblia que o mundo lê.
E amém. Amém. Joe, recado, falar algo sobre essa semana, falar sobre o pai, a mãe, o tio, a avó, o cachorro e o periquito, você que falou? Não tem nenhum recado. Então tá bom, gente. Quinta-feira tem batismo. Ah, não. Ah, Na Vai outra depois. semana, né? Esse aqui Vai vai ser ao ar depois. depois do batismo. vai só depois do batismo. Mas vai ter batismo, galera. Glória a Deus. Gente, quinta-feira retrasada houve um batismo na nossa igreja, tá? Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui, gente, com 2 telespectadores que não são bem telespectadores, porque eu acho que eles estão preocupados com o jogo, ou jogando no Tigrinho. Tá referente. Vendo TikTok. Jonathan Costa, o The King of the Power, famoso vulgo carneiro. E o nosso moleque, O gigante. o gigante de Mauá. Ó, Se liga no bispo. fisiculturista, halterofilista, né? Halterofilista. Tomando bomba, não, né? Ô, ia tá gordão, hein? Ia ter caído com os cabelos? Então, aí, ó. Mas, gente, eu não tomei bomba, tá? Diz que são quedas naturais, shampoo. Como que é teu nome mesmo, Piá? Meu Deus. Hoje nós É o estamos aqui com uma... Deus. Hoje nós estamos aqui também com o Matheus. Na direção das câmeras está Lucas Camilo, Maravilhoso. Lixa. mestre dos magos. E como convidado especial, a nossa querida e adorável irmã Evelyn. Adorável fica por minha parte, tá? E a gente agradece muito, Evelyn, por você ter vindo, Eu que tá? agradeço. Não vou falar sobre os livros hoje. A gente tem falado em quase todos os episódios. Você que ainda não adquiriu, procure alguém da igreja e adquira esses livros. É apenas R$20 e tenho certeza que irão edificar a sua vida. Tá? Mas às vezes se a pessoa não lê nem a Bíblia, vai comprar um livro, né? Você é louco. Eita, Não glória. compensa. Ixi. Eu não gosto de ler. Pô, eu não gosto de ler. Mas eu leio. Galera, é isso aí então, Guarda tá? mais pra semana que vem. Teremos mais episódios. O pessoal que já participou, tenho certeza que tem mais testemunho para contar, assim como a Evelyn tem. A gente vai fazer o episódio número 2, né? Então, galera, agradeço a todos que estão assistindo, a todos que estão aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que prospere na vida de vocês. Então, galera, até o próximo podcast. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Fazer alguns cortes. Respira, respira, respira. Vamos lá, então? Vamos orar, calma. Esquece apresentar agora, fala a sua idade e seu nome. Oi, eu sou a Evelyn. Fala, galerinha do YouTube. Brincadeira. Finish you! Credo. A gente não tem água aqui. Vamos... Tá me vendo aí? Então tá bom. Oi. Nossa, o do Joe sempre tá ótimo. Oi. Como que pode? Tudo que o Joe faz tá ótimo. Eu sou ótimo. Então você perdeu O tudo meu as tá pérolas. baixo? Nossa, graças a Deus. Ah, seria legal, hein?